Olá pessoal, é bem verdade que hoje é muito fácil nos deparar com vários objetos, peças e componentes que contêm em si partes com roscas. Você já se perguntou como é feito o processo de rosqueamento em usinagem? Bom, você vai descobrir assistindo esse vídeo. Eu sou Jonathan Venâncio e esse é o canal O Mundo de Ferro. Um dos maiores problemas que a humanidade já enfrentou em todo o seu processo evolutivo tecnológico foi produzir componentes de máquinas. Durante esse processo, percebeu-se que construir partes e depois uni-las era um meio muito prático e que resolvia muitos problemas. Mas e agora, como fixá-las umas às outras? É aí que surge um herói, os parafusos. Mas o que seria dos parafusos e dos furos em que eles adentram se não fossem as roscas, não é mesmo? E esse é o nosso ponto. O que é o processo de rosqueamento? Ou melhor, o que é o processo de rosqueamento em usinagem? Vamos responder essa pergunta e falaremos mais sobre esse processo tão presente em nossas vidas e que tão poucos conhecem. O rosqueamento é um processo mecânico que visa a construção de roscas. Claro, é a construção de filetes de roscas por meio da abertura de sulcos helicoidais de passo uniforme, cíclico e de inclinação constante. Ela pode ser feita em superfícies cilíndricas ou mesmo em superfícies cônicas de revolução, ou seja, em furos cônicos ou furos paralelos. Ela é gerada através de cortes helicoidais tanto no perfil externo, caracterizando assim uma rosca externa, como também pode ser feita no perfil interno, caracterizando assim então uma rosca interna. Ao produzir uma rosca, o profissional deve estar atento a várias considerações, pois existem muitas normas que regem a construção de uma rosca. Imagine só se todo mundo que trabalhasse com rosqueamento fizesse esta do seu próprio jeito. Seria uma catástrofe, nada iria encaixar. Mas quais são essas considerações, quais são essas regras? Nós veremos a seguir. Em primeiro lugar, ao se produzir uma rosca, o primeiro passo é saber se ela será interna ou se ela será externa. Uma rosca interna é quando a rosca fica na parte interna da peça, ou seja, na parte de dentro, por exemplo, dentro de um furo. E externa é quando ela fica na parte externa da peça, ou seja, na parte de fora, por exemplo, um eixo. Depois, o segundo passo é saber qual o perfil da rosca. Existem várias normas de roscas, como a métrica, a unificada e ainda outras que poderemos nos aprofundar em um novo vídeo. O próximo passo seria saber qual o passo da rosca. Por exemplo, existem roscas métrica fina, roscas métrica grossa. O que vai mudar entre elas é apenas o seu passo. Em geral, as roscas são direita, mas em alguns casos específicos há necessidade de ser esquerda. Por isso esse aspecto também deve ser observado. Também existe o número de entradas da rosca. Isso irá influenciar tanto na velocidade de rosqueamento quanto na resistência da rosca. Existem algumas formas de se produzir roscas, mas os mais comuns são torneamento de roscas, fresamento de roscas e rosqueamento com macho. O torneamento de roscas é feito por meio de um suporte ou uma barra com um inserto de rosqueamento. A peça usinada gira ao redor de seu centro de rotação e a ferramenta faz um movimento linear numa velocidade e profundidade que gera a rosca desejada. No fresamento de rosca, a peça não gira. Quem gira é a ferramenta de fazer rosca, e a rosca é produzida por meio de movimentos de interpolação da ferramenta de corte. E o rosqueamento com macho é feito com uma ferramenta que contém os filetes que produzem a rosca. Essa ferramenta gira em seu próprio eixo e faz um movimento linear. Aqui deve ser observado que para fazer isso, deve existir um pré-furo no diâmetro correto para não haver a quebra da ferramenta. E para mais vídeos como este, não esqueça de curtir e compartilhar. Deixe nos seus comentários uma sugestão de assunto e a sua crítica. Eu sou Jonathan Venâncio e eu fico por aqui. Até a próxima.